Bem-vindos a este o Boletim, o podcast da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para contar histórias desta instituição com mais de 500 anos. E há mais de 500 anos que a Santa Casa vai guardando mais da sua história. O arquivo histórico tem esse potencial e esse incrível arquivo que nos conta também muito da história deste país. Um dos mais interessantes, se calhar um dos mais importantes, a nível nacional e, quiçá, do mundo. O arquivo dos sinais dispostos. Esses meninos e meninas que eram entregues ao cuidado da Santa Casa e que seus pais, seus tutores e cuidadores deixavam sempre um sinal, uma carta, fosse o que fosse, para dar conta de que aquela criança era da sua família, pertencia ao seu cuidado. De alguma forma, esse arquivo, olá, Francisco Loureiro Manuel, obrigada mais uma vez, diretor do Arquivo Histórico. Esses sinais, esse arquivo tornou-se preciosíssimo. É uma das maiores preciosidades que nós temos aqui na Santa Casa. Posso dizê-lo desta forma? Sem dúvida nenhuma, porque para já faz parte de um conjunto, um conjunto de documentação ligado com a proteção às crianças. E nós temos documentação desde o século XVII até aos dias de hoje. Foi sempre uma atividade que a Misericórdia foi desenvolvendo dentro do seu espírito de proteger os mais carenciados, os mais indefesos. Mas então vamos fazer essa nota de rodapé. Aconteceu-nos um terremoto que destruiu bastante desse arquivo anterior. Isso infelizmente na Misericórdia eu costumo dizer que nós temos um trauma profundo. E o trauma profundo é exatamente o ano de 1755, com o terremoto, que destruiu o edifício manuelino, destruiu o grande hospital Todos os Santos em Lisboa, que nós administrávamos, destruiu a cidade, destruiu grande parte do sul do país, e a Misericórdia tinha como função tratar e acolher os mais necessitados. Nessa altura viu-se sem sede, sem hospital e com toda a gente a necessitar, e soube dar a volta. E soube dar a volta. E o que estava a dizer é, esse arquivo histórico, mesmo que não tenha a documentação desde a sua fundação, e houve muita coisa que foi, claro, que foi absolutamente destruída, mas este nosso arquivo histórico continua a contar essa história. Ou seja, desde a fundação da Rainha Dona Leonor, que o que queremos aqui fazer é cuidar dos mais desprotegidos. Exatamente. Nós, infelizmente, houve parte dessa história, dessa memória, desses elementos documentais que se perderam, mas de qualquer forma... Temos estes sinais. E os sinais e a documentação ligada com as crianças expostas, porque essa estava no hospital e em 1750 houve um fogo junto ao cartório do hospital e transferiram essa documentação e por isso essa não sofreu. E por isso a parte do Hospital de Todos os Santos, a antiga documentação, está na Torre do Tombo. Esta aqui ficou na Misericórdia e por isso nós temos muita documentação relacionada com as crianças, mas temos também alguns elementos que foram salvos ou que nós conseguimos recuperar, ou elementos que se copiou de informação anterior, e estou-me a lembrar, por exemplo, dos compromissos, que é a peça basilar da criação das Misericórdias. A Bíblia, podemos dizer, não é? É o grande estatuto, a lei, exatamente. E nós temos um exemplar manuscrito 1502, temos um primeiro impresso de 1516 e temos um exemplar manuscrito iluminado, manuelino, 1520. Por voltemos isso, às crianças, é tudo documentação voltemos a antiga. esta documentação. Eu começava por dizer da preciosidade que é este arquivo, dessa documentação, destes sinais, até porque conta a história deste país também. Lembro-me muitas das vezes, atravessando os nossos corredores ali da Direção da Cultura, uma das nossas colegas, a Adelaide Condesse, dizia, olha, este ano morreu não sei quanto por cento das crianças, não é? Ou seja, até pode ajudar-nos o que é que aconteceu naquele ano, neste país, nesta cidade, para que morrer tanta criança e já ao cuidado até da Santa Casa. Voltemos à preciosidade, na verdade, para contar a história deste país, mas também para contar a história dos afetos, não é? Podemos falar assim, quando olhamos para aquele arquivo? Sem dúvida nenhuma, porque a Misericórdia, ao tratar dos mais desprotegidos, dava resposta às famílias que mais necessitavam
e por isso tinham que colocar aqui a sua criança, mas colocavam numa instituição que tinham confiança. A mortalidade na altura era elevada, aqui era superior porque as crianças eram entregues pequeninas, não é? E por isso tinham que ser amamentadas, e essas crianças eram levadas para fora de Lisboa, onde havia melhores ares, não tinha o problema das pestes, dos grandes E podemos dizer que há urbes. aí uma dupla ajuda, ou seja, a famílias, tanto ajudava-se a família cuidando da criança, mas também se ajudava as famílias das amas de leite, porque a própria Santa Casa era como se desse um subsídio, desse alguma remuneração para se cuidar destas crianças. Às amas de leite, depois às amas de seco, Exatamente. depois aprender um ofício, e tudo isso está registado de uma forma muito pormenorizada. E podemos acompanhar a vida de uma criança. Exatamente. E Vamos foi contar a exatamente. história da Maria das Dores? Não Podemos quero contar. Mas já agora, só dentro desta documentação há um conjunto muito significativo que estava a referir há bocado, que são os sinais das crianças expostas, documentos que muitas vezes acompanhavam a criança, onde tinham a tal ligação afetiva também, a tal ligação de proteção. As cartas, os cabelos, a madeixa... E é uma documentação muito consultada pelos descendentes, não é? Querem saber elementos sobre os seus antepassados, e foi o caso desse da Maria das Dores, que vieram ao arquivo solicitar elementos sobre as fitas do Senhor Jesus do Bonfim, porque até foi um pedido brasileiro que eles não tinham. Aquelas fitinhas, não é? Exato. Dos desejos. Dos desejos, mas essas fitinhas têm uma história muito mais antiga, de facto isto tudo, muitas vezes as pessoas não sabem a história, mas eram já fitas utilizadas no século XIX e que seriam com certeza medidas. O que é que eram as medidas? Nós chamamos a medida a uma fita do tamanho do santo ou da própria imagem do santo, e que depois se vendia e tinha o nome do Santo António, do São Vicente, o que fosse, e as pessoas levavam porque tinham uma ligação e enrolavam onde fosse. Hoje em dia há a tradição no Brasil do Senhor Jesus do Bonfim, que eles não tinham fitas do século XIX e por acaso perguntaram-nos para cá. Se tínhamos. E nós nos sinais dispostos temos 2 exemplares. Temos que o Brasil não tem. Que o Brasil não tem. E quando fomos ver essa documentação... Fomos ver a fita, não é? E lemos o documento, eu até lhe levei lá ao seu gabinete e até chamou a atenção, mas está-me a ler... dia 15 de janeiro de 1825. E nós estávamos no dia 15 de janeiro de 2025. Por isso, 200 anos, precisamente, depois da criança ter dado a entrada. E isso aí tocou-nos a todos nós. E eu digo que, de facto, a misericórdia, 200 anos depois, tem a capacidade de libertar a Maria das Dores, porque a fita estava com um nó atado, por isso no gabinete de restauro elas libertaram esse nó e a Maria das Dores ficou outra vez livre, e ao mesmo tempo lavaram o documento, por isso demos banho outra vez à Maria das Dores, e ela renasceu 200 anos depois, e a misericórdia pôde continuar a tratar dessa criança 200 anos depois. Quando olhamos para um arquivo, não pensamos na possibilidade e na potência de histórias como esta. E olhando para uma série de cartas e uma série de elementos, transformar tudo isto num tesouro nacional é também dar importância a estas histórias pessoais, porque nós sabemos da história da Maria das Dores como de milhares de crianças que por aqui passaram. Até que ponto é que é importante para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ter este tesouro nacional, ou seja, ter este arquivo histórico classificado como tesouro nacional? Esse aí foi um desafio que nos lançou. Nós estávamos a trabalhar na classificação de Registro de Memória do Mundo, que é uma classificação, um programa lançado pela Unesco para destacar os principais arquivos ou documentos de interesse mundial. Que é uma empreitada extraordinária também. E que estamos a trabalhar nisso com a classificação do conjunto de sinais e com outros parceiros, sejam nacionais como o Arquivo Distrital do Porto, que tem documentação da Roda do Porto e de Penafiel, seja em França, seja com o arquivo em Florença, o Hospital dos Inocentes.
estamos a fazer contactos também com a Bélgica, também já fizemos com a Argentina, e por isso queremos que essa documentação que muitas vezes se perdeu não seja classificada e tenha uma proteção especial. Além disso, como estava a dizer, o desafio que nos lançou foi também fazer uma classificação nacional de todo o conjunto do fundo documental da Santa Casa. E esse é outro projeto também desafiante, que convidamos especialistas de universidade e de áreas específicas da história moderna, da história contemporânea, a professora Isabel dos Guimarães Sá, o professor Tiago Miranda, na parte da arquivística a doutora Alexandra Lourenço, nos jogos, por exemplo, era isso que eu ia falar, da história do jogo, o professor Jorge Nuno Silva. Porque, como eu dizia, este arquivo histórico conta também desta história deste país. Se olharmos para o jogo, para a lotaria que fez 240 anos, penso eu, em 2024, lançada pela Dona Maria I, que também teve essa ideia brilhante de fazer do jogo e o lucro do jogo para ajudar os mais desprotegidos e ser uma forma da Santa Casa da Misericórdia de fazer esse trabalho social. O jogo é extraordinário, se formos a ver todo o arquivo que a Santa Casa tem, desde os boletins, aos boletins premiados, mas também aos cartazes, às coleções de bilhetes, a tudo isso. Há toda uma imagética, não é? Que nos conta. Nós ainda agora participámos numa exposição no Museu de Santo António, aqui em Lisboa, com Santo António na publicidade. E como é óbvio, com cartazes, com bilhetes de lotaria e isso, participámos e eles ficaram encantados com o nosso conjunto de documentação que temos, e é esse conjunto todo ele que retrata a proteção dos mais desprotegidos, que ainda por cima é uma área específica e única. Estava a falar da Dona Maria, também a criação com a Dona Leonor, por isso as mulheres estão muito ligadas com a Misericórdia. Falámos dos expostos também, as mães, as amas, tudo isto anda à volta. Ainda hoje em dia a maior parte dos funcionários na Misericórdia são senhoras e por isso aqui o papel feminino tem é uma marca muito, muito acentuada. E já agora só referir um aspecto, é que nós sentimos uma grande responsabilidade com este trabalho, ainda por cima com a imensa herança que recebemos do passado, que temos vindo a descrever, e as várias mesas administrativas têm dado apoio à parte da cultura, criando a direção, mas também na parte do arquivo, a parte de edificação foi feito um grande investimento, foi feito um investimento também em técnicos especializados que descrevem. Portanto, na parte da divulgação. Nada disso é excessivo, muito pelo contrário. E há muito trabalho ainda para fazer, e já agora só dar-lhe aqui 2 ou 3 números, que é, nós no site da Misericórdia, no site que temos na página da Misericórdia, temos vários vídeos, várias informação, mas na base de dados que disponibilizamos também online, temos cerca de 380 mil descrições. Ao todo, quantos sinais, por exemplo, temos? Isso temos cerca de 90 mil. Pouco falta para chegarmos aos 90 mil, é o maior conjunto do mundo. É o maior conjunto do mundo. Mas dessa descrição do conjunto da documentação, temos os tais 380 mil descrições, destas aqui 100 mil com imagens, e como cada documento pode ter mais do que uma imagem, temos há cerca de 1 milhão de imagens disponibilizadas online. Obrigada, Dr. Francisco Dora Emanuel, diretor do Arquivo Histórico, e é pensando, sim, nesse passado, que está aqui tão bem guardado, olhando para a nossa missão de presente e de futuro. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem em si a sua missão, assegurada por todo este, podemos dizer, toda esta herança histórica. Se o arquivo mantém tudo isto, toda esta documentação, é para nos ajudar e inspirar para a ação futura. Mas lembrando que este também é uma das missões da Santa Casa, contar a história deste país.
e deixar e preservar todo este arquivo histórico para as futuras gerações é também tão importante. E por isso essa classificação a Tesouro Nacional e também a Memória do Mundo da Unesco.